Fala aí, galera. A Mubi tá de volta. Aqui com o meu parceiro Pedro Zupo. Opa, e aí, Luciano? Beleza? Hoje um papo legal tá esperando o pessoal, hein? Sempre, sempre. Inspirador. Estamos aqui com o grande Tom Gil. E aí, pessoal, tudo bem? Obrigado Tudo bem? aí pelo convite. Opa, nós que agradecemos por aceitar. Em primeiro lugar, o cara é músico, o cara é publicitário e o cara é empresário da maior banda do Brasil. Tento. Você tenta nada. Mudou bastante depois que vocês entraram ali na gestão dessa banda. Sim, sim. E aí, como é que estão as coisas? Tudo bem, graças a Deus. Estamos aí num segundo ano, né, de tour de despedida. Uhum. Indo para o terceiro ano que vem, mas está indo, graças a Deus, tudo bem. Está superando as nossas expectativas. Pô, que legal, cara. E assim, voltando lá no começo, quem veio primeiro? O Tom músico, o Tom publicitário? Quem veio primeiro? Veio o Tom músico, com certeza. Eu acho que isso também é a realidade de muitas das pessoas que trabalham no music business, né? Todo mundo começa a se envolver com música como músico e depois acaba descobrindo outras frentes aí. virtudes, né? Tá. Tipo, para trabalhar no negócio, por exemplo. Mas e foi assim que, inclusive, que eu conheci o Andréas. Eu tinha uma banda, chamava Porto 52, a gente fazia um projeto no Que a Hora, que chamava Terça em Chamas, era um trocadalho com o Terça Insana, era toda a última terça-feira do mês, e esse projeto, a gente trazia um convidado toda a última terça-feira, e o primeiro cara que topou participar foi o Andréas. Caramba. Uau. E foi assim... Que ano que foi isso? Foi 2007. Caramba. Foi assim que eu conheci o Andrés e conheci a Paty. E foi um super show legal. Se bobear, eu tenho até vídeo, imagem eu tenho com certeza da gente tocando junto. E a partir daí, a gente começou a se falar um pouco, né? Ele conheceu a banda, curtiu a banda também. Depois até em projetos do Andréas, ele inclusive convidou o baixista que tocava com a gente, o Fabinho Sá, para fazer parte do projeto solo dele. Então, enfim, e aí começa essa história. Em 2008, ele me chamou para tocar, para fazer uma participação no Rock in Rio Lisboa. 2008 não, desculpa, 2011, com o Hail, que era uma banda que ele tinha com o Dave Ellefson, o Tim Ripper, exato. E eles foram convidados, aliás... Eu indiquei o Hail para o Zé Ricardo, do Rock in Rio. Ele ia ter uma noite de metal lá e ele precisava montar esse casting. Então o Zé contratou o Hail. Eu estava lá por Lisboa e o Andrés falou, puta, você não está afim de fazer uma participação? Então foi super legal mesmo. Fazer guitarra? Não, fui cantar. Você foi cantar? Fui. E tinha outros convidados também de outras bandas que iam tocar, porque o Hail tocava vários sucessos, né, do metal e do rock. E aí, eu fiquei super lisonjeado, né, de fazer essa participação. Para mim foi espetacular. Naquele palco do Rock in Rio Lisboa foi 2011 mesmo, que eu conheci em 2007. 2008 foi o primeiro ano que eu fui a Lisboa, e ele era a cada 2 anos e foi 2011, é isso. E aí, a partir daí, a história começa a evoluir, porque 2012 é quando eu entro no music business. E o cara que me abriu essa porta do music business foi o Nando Reis, né? Ele foi o cara que falou, puta, estou rompendo com o meu empresário e queria saber se você está disposto, está afim. Na época, eu já era publicitário, né? Eu falei, beleza, só que eu trabalho numa agência, mas eu posso ajudar nessa gestão do teu escritório. Se você topar essas condições, ele topou. E aí foi aí que eu entro no music business, em 2012. E aí o resto, né, é história. A minha primeira lembrança contigo foi no Pegadas. Você foi com a sua banda lá. Sim. A outra banda. Manouche, isso. É isso, cara. E você continua ou não? Cara, não, a gente deu o Manouche, acho que encerrou. Assim, eu comecei um trabalho meu na pandemia, inclusive, mas aí diante de agência, Sepultura, não consegui. Eu cheguei a compor algumas músicas, mas elas ainda não estão terminadas.
E aí eu encostei um pouco esse meu lado. Mas nada que você não possa, de repente, aí... Não, com certeza. Eu tenho planos de retomar em algum momento. E é rock. É rock, com certeza. E uma pergunta sobre isso que a gente vê muito na questão do music business, né? Em qualquer área que você trabalha. Mas você geralmente, como você disse, quem trabalha no music business sempre tem um passado na música ou um presente na música, né? E o pessoal pergunta, mas esse seu trabalho você aplica, né, para sua banda? O que eu quero dizer é o seguinte: você tem aí um trabalho de management, né, de gestão, né, e você tem aí a sua banda. Né? E por que eu pergunto isso? Porque a gente tem uma tendência a ser relapsos com nós mesmos e sermos profissionais com os outros, né? Mas a gente, com nós próprios, nós costumamos ser um pouco mais relaxado, né? O famoso em casa de ferreiro espeta de pau, né? Como o pessoal fala. Mas você tem esse preciosismo que você tem na sua atuação profissional também com a sua banda? Ou com ela você, como é um momento mais de relaxamento, também, né? Tem uma questão de envolvimento artístico mais relaxado, você relaxa um pouco dessa atuação profissional? Não, com certeza. Tipo, eu sempre tive a mesma dedicação. São tamanhos, né? São proporções completamente diferentes quando você compara o trabalho que eu e o meu sócio, o Rodrigo, a gente precisa fazer com Sepultura é completamente diferente de um trabalho de uma banda independente, iniciante, e que ainda precisa construir seu nome, sua estatura artística. Mas, com certeza, sempre tirei vários aprendizados. Dentro dessa trajetória dentro do music business, eu aprendi muita coisa. E eu levei muita coisa para as minhas bandas. Mas é diferente, né? Porque você não tem nome, então você precisa de investimento. Assim, uma banda independente que está começando, fatalmente é como um produto. Aquela história de você gravar uma música, um hit, e alguém descobrir você, e você explodir nas rádios, não existe mais. Existe, mas não do jeito que era antes, né? O jeito de consumir música mudou, então precisa investir. Para investir, você precisa ganhar esse dinheiro de algum lugar, né? Então, geralmente, essas pessoas precisam trabalhar em alguma coisa, ou fazer bicos, ou tocar na noite para guardar dinheiro, para poder impulsionar o seu trabalho autoral. Mas, assim, as técnicas são as mesmas. Eu acho que o investimento é diferente, porque uma banda independente geralmente tem muito menos, precisa se valer de outros recursos, de parcerias e tudo mais, e uma banda mais estruturada, atuante, já consegue navegar de um jeito diferente, né? Uhum. E fala uma coisa, como foi sua chegada no Sepultura? A gente estava conversando aqui antes de começar, eu lembro que estava bem bagunçado, inclusive isso refletia até na banda mesmo. Eles estavam tocando em lugares menores, já estava uma coisa meio bagunçada. Acho que era o Jean, o baterista na época, eles estavam trocando pelo Eloy. Aliás, o Eloy já estava. Já era o Eloy. Já era o Eloy, eu lembrei agora. Ele até gravou o disco, Mediator. Sim. E como é que foi isso, sua chegada no Sepultura? Não foi... Foi feliz, mas não foi fácil. Porque quando o Andréas chamou a gente, inclusive este ano a gente fez 10 anos de Sepultura, né? Porque a gente entra em 2015 em abril. Uhum. E eu lembro que ele chamou a gente para uma reunião num flat no Tatuapé. Acho que era o Blue Tree. No Tatuapé, e falou, a gente está rompendo com a nossa empresária, a gente precisa de uma representação, pensamos em vários nomes, mas vocês já são próximos. Foi aí, inclusive, o Andrés acompanhou um pouco o meu trabalho com o Nando, e eu já tinha saído, eu saí do Nando em 2014, no meio de 2014. E aí, o Rodrigo, que já conhecia o Andréas e já conhecia a Patrícia já fazia algum bom tempo, e eu também... o Rodrigo era meu empresário no Manouche. Caramba! E aí eles se conversaram,
puta, de repente, das opções que eles tinham, porque eles tinham várias opções, né? Eles falaram, cara, mas acho que de repente a gente ficar com uma alternativa que a gente conhece, brasileiro, talvez traga um pouco mais de conforto para a gente. Então, ele, neste dia, convidou oficialmente a gente para integrar aí o grupo, fazer essa gestão. E aí, a partir daí, tinham algumas coisas já programadas. E aí o Andrés, com todo o cuidado, né, mas ele avisou, formalizou, né, a interrupção aí do trabalho com a empresária antiga e oficializou também para os parceiros que a gente estava chegando. Só que eram shows que estavam marcados já. Então tinham coisas, quando a gente foi lá, por exemplo, era a turnê de 30 anos do Sepultura. Tinha um show na áudio marcado, tinha Rock in Rio Vegas com Steve Vai, e a gente tinha que mudar tudo ali. E acho que desta conversa para o festival a gente tinha 15 dias. Mas eu tinha já proximidade com o time do Rock in Rio, então assim, não foi difícil também ligar e falar, ó, estou assumindo, preciso da ajuda de vocês, a banda gostaria que fosse dessa forma, e eles toparam na hora, assim, foi tudo, acho que, conduzido com a maior ética do mundo, mas, assim, foi um turbilhão, porque em 15 dias você reorganizar alguns shows para que eles pudessem acontecer, para que eles não fossem cancelados e para que a gente garantisse que a banda conseguiria sair em turnê sem sentir esse solavanco, a gente teve que fazer muita ligação. Não foi uma conexão fácil, então assim, tão fácil. Não. Deu trabalho, assim, mas graças a Deus a gente conhecia a maioria das pessoas que a gente estava lidando, né? Então, assim, o pessoal da áudio aqui de São Paulo, o pessoal do Rock in Rio. Depois Você já conhecia muita gente também, né? Já. Então, essa foi a vantagem. Depois do show de Vegas, eles já iam emendar numa tour nos Estados Unidos. Então, assim, eu já me conectei rapidamente com o Booker dos Estados Unidos. Então, a gente já conseguiu organizar isso. Mas, assim, do ponto de vista do negócio, da parte financeira, estava tudo um pouquinho bagunçado. E a gente teve que aí, demoraram alguns anos para a gente realmente conseguir organizar a empresa, né? Porque a nossa entrada, para mim, marca muito a gente ajudar a banda a transformar realmente o Sepultura no business que é, de fato, né? Então, porque tem uma marca forte, isso precisa ser cuidado. Ela se manifesta de diferentes formas, através de merchandising, através de collab, através da música. Então, isso precisa ser bem dividido, bem organizado, para que as coisas consigam, para que o negócio consiga prosperar. E demorou um tempo. Tom, gostaria de fazer uma pergunta. Assim, na cultura pop, a gente sabe que não é assim, mas na cultura pop, e talvez por causa dos filmes, por causa da romantização que se ouve em cima do cenário musical, né, se vende um pouco aquela história do manager ser como o Kim Foley pro The Runaways, né? O manager é o cara que controla tudo, é como se ele fosse o dono da banda, né? E se criou uma figura realmente meio que mítica, né? E o pessoal não sabe exatamente até que ponto o que faz um manager. Como tem bastante pessoal que não conhece essa área, né? Que não conhece toda a especificação técnica disso, você se incomodaria de explicar um pouco qual é a sua função como manager, qual é a sua função, qual é o trabalho que você realiza quando você trabalha nessa área aqui, para o pessoal que está acompanhando saber um pouco mais? Não, super tranquilo. Tem diferentes atuações, né? Quando você fala dos managers, como mesmo você citou, ainda tem gente hoje com esse perfil. Mas, no nosso caso, a nossa linha de atuação é diferente. É como se a gente os managers fossem os CEOs da empresa, tá? Mas eles respondem para um acionista.
Então, assim, o acionista participa de todas as decisões. Tem que participar. O nosso papel, na verdade, além de garantir a gestão do negócio, é dar visibilidade para os artistas de tudo que está acontecendo e tomar uma decisão em conjunto. Tá? Então, assim, essa é a nossa forma de atuação no Sepultura. Então, por exemplo, quando a gente chegou no Sepultura, a gente olhou e falou assim, ó, legal, só que tem muita coisa aqui que a gente precisa arrumar junto. Do ponto de vista de shows, a gente está entendendo que, de repente, a gente não está se relacionando com os melhores parceiros, não estamos conseguindo ter os cachês que a gente poderia ter. Então, a gente precisa trabalhar junto nisso. Vamos, de repente, começar a escolher outros parceiros para entrar nessa frente? Vamos começar a ser um pouco mais seletivo nas propostas que a gente aceita? Legal. Aí a gente também precisa fazer a nossa parte, que é, vamos ativar as nossas redes sociais de um jeito diferente, vamos, movimentar a nossa marca, vamos provocar um pouco o mercado para que essa demanda chegue para a gente? Puta, vamos. Então, beleza. Precisamos organizar também as diferentes fontes de receita que a gente tem e deixar elas divididas, porque esse negócio precisa ser sustentável. Então, assim, do mesmo jeito que um show bom chama outros shows, merchandisings bons também geram uma outra demanda. Abrem possibilidades para parcerias com outras marcas. E fazendo isso retroalimenta. Então, assim, a operação do merchandising precisa se pagar. A operação do show precisa se pagar. Essas duas operações precisam gerar um fundo para a empresa, se bancar. Porque você tem custo de contador, você tem custo, que são custos mensais. Então, a gente entrou muito com esse olhar no Sepultura de organizar um negócio dessa forma para ajudar a alavancar cada vez mais a banda. E, com isso, trazer mais público, com isso melhorar a rentabilidade dos shows e, consequentemente, melhorar o cachê. Porque cachê não é a banda que determina. Cachê de um artista é um conjunto de variáveis, é uma quantidade de público que ele consegue levar para os shows. Com isso, ele consegue ter uma arrecadação bruta. Com isso, o contratante consegue ganhar dinheiro. E a banda consegue também, entendeu? Assim, me permite emendar uma pergunta, porque você tocou num assunto que é uma conversa que informalmente a gente tem bastante, né? Informalmente, a gente fala muito que a cena metálica brasileira, falando especificamente de heavy metal, ela sofre de um mal que é ela ser esmagada pelo próprio tamanho de algumas bandas. Algumas bandas se esmagam pelo próprio tamanho, no sentido de que eu sou uma banda com determinada história, com determinado currículo, né, com determinada importância cultural dentro do estilo. Então, eu exijo, por exemplo, um cachê mínimo, uma condição mínima para realizar um show. Porém, é uma banda que, infelizmente, dentro das condições atuais do mercado, é uma banda que não vai refletir em público. Né? Então, muitas bandas aí clássicas, né, muitas bandas hoje de determinado porte, não estão fazendo shows por causa disso, porque elas estão se precificando acima do lucro, né? E tudo no final é um negócio. É isso aí. Né? E eu ia perguntar, emendando nisso, né? Vocês tiveram todo esse essa precaução, então, de trabalhar na valorização da marca para conseguir precificar melhor, então. Sim. De novo, é um conjunto de fatores, tá? Porque, assim, o básico é isso. O artista ganha um cachê coerente com o negócio que ele gera, tá? Então, e qual é o negócio que ele gera? É o show que ele faz, tá? É a quantidade de público que ele coloca. Porque você, como artista, você pode até estabelecer, através das suas convicções, eu preciso ganhar no mínimo isso. Só que se para o contratante isso não se pagar, você vai fazer 1, você vai fazer 2,
E não vai fazer tantos outros, porque o mercado se conversa, tá? Isso é um ponto. Mas aí tem uma segunda parte dessa história que é assim, tá bom. Mas tem algumas ocasiões que o artista ele vai lá e ele não conseguiu levar um público, o contratante, por exemplo, teve um prejuízo. Ah, o artista não põe o público. Pera, o contratante trabalhou direito? Trabalhou direito na divulgação? Eu já cansei de fazer alguns shows do Sepultura que muita gente não ficou sabendo que o show ia acontecer. Porque muita gente recorre só à rede social. Ah, artista posta, eu posto do meu lado e está resolvido. E não é assim, tem algoritmo, gente. A gente hoje, qualquer artista em suas redes sociais, ele não alcança 100% dos seus seguidores fazendo um post. Então, assim, você precisa colocar um investimento em mídia e divulgação consistente e com antecedência. Então, tem essa segunda parte, tá? Assim, o artista ele ganha aquilo que é coerente com o negócio que ele gera, mas o contratante também tem um papel importante em realmente fazer a divulgação daquele show que ele está promovendo. É um business. Então, a soma desses dois fatores, eu acho que é o que faz você ter um show bem-sucedido. Tá? E, claro, com um custo absoluto total coerente com aquela audiência que você está imaginando trazer. Então, é um pouco por aí. Tem artista que, se não trabalhar a sua marca, não se mantiver relevante, realmente ele não vai conseguir sair para tocar. O próprio Sepultura, quando a gente chegou, o Sepultura tinha ciclos de 2 em 2 anos. Por quê? Esse é o trabalho do artista, né? Assim, Sepultura tem 40 anos de história, tem muitas músicas que já estão imortalizadas, mas eles sempre buscaram produzir coisas, aplicar a leitura deles sobre o momento que a gente estava vivendo, porque o artista também é isso, né? Isso é o que ele produz. Sempre buscamos renovar os nossos shows e não ficar 3 anos apresentando o mesmo show. O público quer ver coisa diferente. Ele quer ver esse mesmo artista, mas apresentando que seja um show diferente. É importante, porque senão você vai uma vez no show, você viu, você pode ver uma segunda vez porque você achou muito legal, mas a terceira talvez você vai pensar. Então é um pouco por aí. Eu ia te perguntar exatamente sobre isso, porque assim, Sepultura tem 40 anos. Estão pegando nesse modelo aí, por exemplo, o King Diamond. O cara tocava aqui no Brasil nos anos 90, em lugares para 300, 400 pessoas. E agora o cara já estava fazendo show para 8 mil, onde era agora é Unimed. Não, Unimed não é outro nome agora, né? Enfim. É Espaço Unimed, das né? Américas, não é? Não, é Unimed. Unimed. É porque sempre Era o Espaço trocam. das Era Américas, Espaço, perdão. Enfim. Então, assim, você acha que isso aí tem a ver com esse tipo de coisa que você está falando, de trabalhar o marketing da banda, trabalhar a banda tipo assim, o conteúdo que eles fazem, ou são as gerações que vão mudando ali? Porque eu também percebo isso quando tem um Rock in Rio, por exemplo, aumenta o público de alguns shows, porque tem aquela molecada como a gente já foi um dia. Sim. Eu comecei com Kiss, aí logo na sequência veio Rock in Rio, então assim, tinha aquela febre, todos os amigos da escola gostavam de rock, alguns ficam, outros não, mas enfim, eu sempre vejo aquele boom assim quando está rolando um festival desse. Você acha que isso tem a ver também? Tem. De novo, a música não é uma ciência exata, né? Então, assim, é um conjunto de fatores sempre. Eu acho que também tem um pouco da renovação das gerações, graças a Deus. Mas a gente parte de um pressuposto, por exemplo, que se você é um artista e aquilo que você gosta de fazer é, criar, produzir música e tudo mais, isso vai ser uma linha contínua na sua vida. Fora isso, você como um artista, você, no final das contas, toda vez que você aparece e você se manifesta, seja nas suas redes sociais, é a tua imagem que está ali, entendeu? E você tem seguidores, você tem pessoas ali que estão esperando alguma coisa. Não que você precisa viver refém disso, né? Artista da música, muitos deles, eles vivem
da sua música. E não de aparecer todo dia nas redes sociais para contar uma história diferente. Tem uns que têm mais facilidade para fazer isso e gostam de fazer. Mas eu acho que, no final das contas, pelo menos o que eu aprendi no mercado da música é que a música é o que importa no fim do dia, entendeu? Então, assim, porra, você quer viver de música? Foca na música. Foca em fazer essa manutenção. Foca naquilo que o teu coração, tipo, fica mais feliz, sabe? Em ver você fazendo. Então, para mim é sobre isso. E aí eu acho que se você é um artista da música, você não vai querer parar de compor coisas novas. Você não vai querer parar de manifestar a tua arte diante do momento que você está vivendo, dizer coisas novas. E é isso. Então, não sei se eu respondi tua pergunta. Sim, sim, sim. Não, respondeu. Olha, eu vou fazer uma coisa. Eu vou ser brevemente antiético aqui. Vou fazer uma pergunta para mim. Vou usar esse podcast para um aprendizado pessoal. Curiosamente, eu sou formado em publicidade. E depois que eu mudei de carreira, fui para o direito, né? E quando eu estou trabalhando como advogado, eu acabo usando alguns conceitos da publicidade, porque é inevitável, né? Por exemplo, gatilhos mentais, por exemplo, né? E eu ia te perguntar, o trabalho de manager, ele é muito mais de gestão e de negócios, né? E como o tom publicitário usa as ferramentas que a publicidade deu para ele para atuar nessa área? Eu acho que isso está em mim, né? Eu trabalho há 30 anos no mercado de publicidade também. Então, é meio que natural, é inerente. Tudo que a gente vai discutir do ponto de vista de comunicação, eu trago o meu ponto de vista de comunicação e tudo que eu aprendi. Então, para mim, acontece de uma forma muito natural. Mas eu tenho uma sorte muito grande, porque o Sepultura é uma banda muito criativa. Então, assim, todos os conceitos que eles trazem, todas as ideias sempre foram muito boas. Aliás, o mercado do metal me ensinou muita coisa, diferente de outros segmentos da música. Mas é engraçado, para mim, o fã do metal, o artista do metal, desculpa, ele já nasce quase que publicitário. Porque você não vê uma banda de metal que nasce sem um logo e sem uma camiseta. Verdade. Não existe. Já pensa na capa, seja uma demo. Toda banda de metal nasce com um nome, um logo e uma camiseta e já começa a trabalhar a sua marca desde o início. Isso é muito legal. Você não vê aqui, principalmente a cultura do brasileiro, não é de usar camiseta de artista. Você não vê alguém com camisa do Gustavo Lima, por exemplo. Exatamente, não existe isso. Sorte nossa, aliás. Agora, desculpa, a piada. O segmento do metal nasce com isso e todo mundo usa com orgulho. Então, isso é um legado que o metal deixou, tipo, há décadas atrás, você comentou do Kiss. O Kiss os caras são gênios do marketing. Sim. Gênios. Assim como a Alice Cooper também foi, ainda, né, no caso. Mas o metal tem essa essência. Então, assim, tem uma fidelidade muito grande também. Consome produto original também. Então, assim... tem essa coisa do colecionismo, né? Coisa que outros estilos não tem, não existe. Exato. Então, assim, para mim, eu acho que já foi uma... E eu não... Antes de trabalhar com Sepultura, eu não tinha ideia disso, tá? E depois... O comportamento desse segmento, por exemplo, se eu analisar os álbuns do Sepultura, todos têm um conceito. E todas as músicas elas giram em torno desse conceito. Uhum. Então, de trás para frente, o Quadra tem um conceito. Todas as músicas do Quadra giram em torno desse conceito. É como se eu fosse fazer uma campanha. Toda campanha de publicidade nasce de um conceito. E a marca
ao abraçar esse conceito, todas as manifestações desta marca vão seguir esse conceito. O Machine Messiah, antes do Quadra, também seguiu um conceito. Ou seja, o álbum é praticamente um livro dentro desse conceito do Deus Ex Machina. Quando você pega antes, o Mediator é a mesma coisa. Quando você pega, tipo, Alex, Dante, é assim. Então, assim, isso é uma escola. Talvez não tivesse muito isso no começo, né? Talvez fosse aquela coisa mais jogada. Sim, mas do Roots em diante começou. Começou, tipo, a ter uma linha narrativa. E, assim, isso é conceito de comunicação. Não sei se proposital ou simplesmente eles aplicaram um ponto de vista artístico, trazendo essa coerência que fazia sentido. Mas eu encontrei isso no metal. E quando você pega outros artistas, você também enxerga isso. E você acha que é por isso que o Sepultura, vamos dizer assim, estourou a bolha? Porque uma coisa muito legal é que assim, o Sepultura ele tem uma sonoridade mais agressiva do que, por exemplo, Black Sabbath, do que bandas mais clássicas, vamos dizer assim, né? Vamos dizer assim, menos pop nesse sentido. Porém, o Sepultura ele virou uma coisa tão grande que eu me lembro de uma situação há muitos anos atrás que eu trabalhando dentro de uma ONG, eu conheci um padre de Burkina Faso. Ele me viu com o cabelo comprido, a primeira coisa que ele me perguntou, você gosta de Sepultura? Então, olha o tamanho da banda, né? Olha o tamanho da bolha que ela estourou. Ela chegou num religioso de uma comunidade ali na África Central, né? Então, o Sepultura ele estourou uma bolha. Ele não é ouvido só pelo headbanger, ele é ouvido por vários, né? Você acredita que essa questão dos conceitos também ajudou a estourar a bolha? Não só isso. Aí eu acho que assim foi muito, de novo, um conjunto de fatores. Musicalmente falando, os recursos que eles trouxeram, a brasilidade que eles trouxeram para o metal, eu acho que foi o que fez eles estourarem a bolha. Foi o que fez eles chamarem a atenção. Do ponto de vista de comunicação, a gente sempre diz que para uma marca, tipo um produto ser notado, ele precisa de diferenciação. É a primeira coisa. Porque se você não se diferenciar, você não é notado. Isso vale para tudo, tá? Então, assim, é o que te faz chamar a atenção. E depois que você consegue se diferenciar, chamar a atenção das pessoas, você precisa ser coerente com isso e continuar. Você precisa conquistar essas pessoas. Então, assim, primeiro eu chamei a sua atenção. Depois eu preciso te conquistar. Você precisa continuar olhando para mim, para depois a gente criar uma relação. E aí a gente estender essa relação. Tá? Basicamente, é um conceito básico de comunicação. Sepultura chamou a atenção do mundo quando ele começou realmente a flertar com os ritmos percussivos brasileiros e o pessoal, todo mundo olhou e falou, o que é isso? Aquelas bandas de fora, tipo, consagradas, tipo Slayer, todos eles já, o Scott Ian fala no filme, inclusive. Ele fala, cara, o Sepultura era tipo assim, emulava um Slayer, a hora que mudou do Cause AD pra frente, o que é isso? Exatamente. Os caras se curvaram a Sepultura. Exatamente. Então, para mim foi aí. Foi o spark que eles tiveram falando, puta, peraí, eu preciso fazer tipo alguma coisa diferente aqui, trazendo um pouco dessa nossa essência. Aí foi. Aí eu acho que é isso daí, conjugado com essa questão de conceito. Tá bom, daqui para frente, então, a gente vai continuar nessa linha, mas, obviamente, eu vou modificar um pouco ela, porque, na verdade, isso é a alma do artista, né? Dificilmente você vai ver um artista fazendo a mesma coisa durante muito tempo, sem pequenas alterações, porque a música dele, eu acho que reflete a fotografia daquele momento que ele está vivendo, e a gente vive de momentos diferentes, então é natural que o artista também evolua, sem perder a sua essência. Eu acho que isso é importante. Então é um conjunto, ele chamou a atenção por conta disso, mas depois ele começou a trazer conceitos, começou a conceitualizar tudo isso. Então, eu acho que tudo isso ajudou, sim. Tudo isso ajudou bastante o Sepultura, e, de fato, eu sempre digo que
pop não é um estilo, é uma condição, né? Porque um Metallica é pop. Uhum. Sepultura é pop. Assim como a gente tem Iron Maiden é pop. E ele não é, tipo, é completamente diferente da Taylor Swift. Mas todo mundo é pop. Pop é aquilo que te fez popular, ponto. Então, tem vários artistas de gêneros diferentes que desfrutam dessa condição de pop, na minha opinião. Mas sim, tipo, Sepultura construiu uma marca fortíssima, assim, é impressionante. Impressionante. Uma curiosidade da sua gestão, assim, desde que você está ali no Sepultura, você já deu algum pitaco nesse sentido aí, por exemplo, o Quadra, de conversar, de repente o André chega e comenta, eu estou pensando em fazer um disco com esse conceito, você já deu esse pitaco? A gente conversa bastante, assim, e é um campo muito aberto, né, para opiniões. É porque você tem essa visão, por isso que eu estou falando, você vê a coisa como produto em si. Sim, mas, de novo, eu acho que eu tenho muita sorte nesse sentido, porque eles também têm essa visão. E eles têm muito essa visão. O Andrés tem muito essa visão. Ele lê bastante, né, meu? Tá sempre pesquisando. Muito, muito. Então, assim, eu acho que é menos sobre um diploma e muito mais sobre a coisa genuína, né? Tipo, quando eles vão pensar no conceito de um álbum e tudo mais, eles estão tão mergulhados nessa história e eles estudam tanto isso e vão atrás. É difícil não dar certo isso, sabe? Porque é muito genuíno. E a arte, ela precisa ser genuína para as outras pessoas comprarem. Precisa ser muito genuína. Música, a relação com música é diferente da relação do consumidor com a publicidade, com uma marca. Cara, você tem marcas que são amadas, mas, para mim, as primeiras loved brands do mundo foram as marcas de artistas. Porque você se apaixonou genuinamente. Não era alguém querendo te vender algo por X reais. E entrando nisso, você fala uma coisa que eu acho muito legal da gente comentar também. A gente viu agora há pouco tempo o final do Black Sabbath, né, a aposentadoria do Black Sabbath, e já houve, por exemplo, comentários de membros do Black Sabbath de seguir através do uso de avatares, né? Também já foi falado isso sobre o Motorhead, o próprio Kiss, né? E o próprio Beatles, que recentemente lançou uma música inédita com auxílio da inteligência artificial. Você acredita que a inteligência artificial, esse uso de tecnologia, pode algum dia realmente tirar essa magia? Porque a gente se conecta com a arte, né? Ou dar continuidade às bandas, exatamente, né? ela pode acabar com a magia ou ela é realmente um caminho para dar continuidade? Cara, eu acho que a inteligência artificial está aí. Tem banda já criada por inteligência artificial, que tem seguidor. É uma realidade, tá? Rolou. Acabou. Uma das mais ouvidas no Spotify estava sendo... Exato. Aí. Rolou. Aí o que eu acho que vai ditar ou não o jogo é o como você consome música, assim. Vou te dar exemplo. O meu jeito de consumir música, eu não consumo uma faixa. Eu consumo uma história, que é uma história mais profunda, tá? Que é assim, beleza, o estilo do artista, com o que ele está vivendo naquela época, com as histórias que eu sei por trás daquela música. Eu consumo tudo isso. Isso que me faz gostar muito de uma coisa ou não. Eu entender, tipo, a história dos integrantes, eu entender de onde eles vieram, como é que eles evoluíram, para fazer eles chegarem nesse som que eu curto. Esse é o meu tipo de envolvimento com música. Assim como várias outras pessoas que eu conheço também se envolvem desta forma. A chance de ver um show, porque aquilo que acontece no show não acontece no álbum. Eu não estou indo num show para ver literalmente aquilo que está no álbum. Eu estou indo para ver as coisas que não podem acontecer no álbum. Os imprevistos. Tipo, as improvisações,
Porque a música é isso, de repente você está num palco e a parte do solo tá legal que ele estende esse solo. E gente que não gosta disso, né? Porque a Engraçado. música está pedindo, a música que pede, não é a gente que pede. O artista, para mim, ele serve a música e não a música serve a ele. É isso. E esse é o barato da arte. Então, quando eu vou para consumir um show, eu vou para ver esse tipo de coisa. Uma vez eu fui num show dos Stones em Lisboa e, de repente, eles trazem o Bruce Springsteen no palco para tocar Tumbling Dice. E eu estava lá, e não estava programado. E eu vi os caras na minha frente fazendo isso. Então, assim, quanto que vale isso? Ah, o IA pode fazer isso. Ele pode botar os dois, inclusive, o Mick Jagger e o Bruce Springsteen cantando uma música junto. Mas não é a mesma coisa de você ir num show. Mas, de novo, eu não estou aqui para julgar. Tem gente que se contenta e tem uma relação com a música mais efêmera, de ouvir uma faixa durante um período, depois desencanar ou não. E tem gente que consome a música de um jeito mais profundo. Eu acho que a IA veio aí para atender um tipo de público, mas o outro tipo de público não vai descartar aquilo que ele, o jeito que ele consumiu até aqui. Essa é a minha visão. Maravilhoso, né? Porque assim, seguindo nesse raciocínio por causa justamente dessa questão, né? O Sepultura está no momento aí numa turnê de aposentadoria. A gente já conversou até um pouco disso antes de começar as gravações, né? Mas é aquela coisa, a marca vai sobreviver a isso, né? Sim. Então, imagino que há planos também de trabalhar a marca, de continuar trabalhando a marca, do mesmo jeito que a marca Beatles sobrevive até hoje. É isso. Né? É isso. Ou a marca Black Sabbath, ou Motorhead, que seja, né? É isso. A ideia é exatamente essa. Assim, existe... O artista vai parar. A marca continua. É um legado histórico. Então, assim, as pessoas já se conectaram com essa marca. E elas, assim como é o caso de outras bandas, que você consome coisas dessas outras bandas que não existem mais, a gente tem que cuidar desse legado do Sepultura também. A voz da consciência vai fazer pergunta também. Faça a consciência. Vamos lá. Você falou mais cedo que no final do dia o que importa é a música. E agora você está trazendo um conceito de que por trás desta música, desse artista, tem uma marca que se perpetua ao longo dos anos. Que produtos você, como publicitário, enxerga? Tudo bem, o nosso mundo do metal aqui tem uma característica de ser colecionista, enfim, tem uma outra característica. Mas olhando para a música como um todo, além da música, que outros produtos você enxerga como possibilidades para que as bandas invistam e consigam ter uma outra fonte de renda que não só o consumo de música? Porque o consumo da música no final do dia, ele acabou ficando gratuito, né? Aspas. Ele ganha dinheiro com show, que é um produto, ganha dinheiro com merchandising, que é outro produto, ganha dinheiro com a visibilidade em televisão, que é outro produto, com o próprio Instagram dele, com a própria rede social, que é outro produto. Enfim, tem uma série de outras possibilidades dentro da comunicação que não é só a música. Como é que você enxerga isso? Eu acho que é isso. Você precisa entender quais são as outras formas de manifestação dessa marca que você pode explorar. Tá tudo conectado com música, né? No final, tá tudo conectado com a música. Mas, por exemplo, por estar conectado com a música, por você gostar muito desta obra, é que você tem orgulho de vestir uma camiseta com esse logo. Porque aquilo diz algo para você. Você depõe a favor disso. Se te perguntarem, você fala, eu uso por causa disso. E a gente realmente gosta de estar próximo, usar ou se cercar das coisas que a gente realmente se identifica. Então, assim, a linha de merchandising, ela sempre pode ser uma linha contínua. Mesma coisa. Quantas pessoas vocês imaginam que nos próximos anos ainda vão ter orgulho de usar uma camiseta do Black Sabbath? Sempre. Para quem se identificou com isso, para quem se envolveu com essa história, sempre, assim como Beatles. Ponto. Esse legado sempre vai existir. Ficou para a história.
E novas gerações vão se envolver, porque a música é atemporal. Então, assim, mas tem outras coisas. Por exemplo, tem documentários que você pode investir, porque a banda não está tocando, mas a banda tá aí. Ela tem pontos de vista que ela pode colocar sobre coisas? Tem também. Ela pode, tipo, bandas podem se envolver, tipo, fazer collabs com outros artistas que estão na ativa? Pode. É uma outra fonte de receita? É também. Explorar, no caso de um Sepultura, com 40 anos, uma memorabilia, que tem muito item histórico, através de exposições, dá para fazer também. Tem um campo vasto para ser explorado. Mas a gente começou a falar disso, mas a gente ainda não se aprofundou o bastante para a gente identificar, tá bom, quais vão ser os subprodutos que a gente vai criar. Mas existirão. Olha, o exemplo pequenino que você está falando aí também, que a gente pode mostrar aqui agora, é essa coisa do Batman aí, cara, com Sepultura, esse crossover aí que teve da DC, né? Então, Maravilhoso. A gente conseguiu fazer coisas muito legais com Sepultura. Por exemplo, quando a gente entrou para Sepultura, depois de um tempo, a gente começou a notar, e depois da mudança do mercado da música, né, que está sempre em constante evolução, e apresentando formas novas de se consumir, a gente entendeu que uma das primeiras formas que os adolescentes ou as crianças tinham de ter contato com a música pesada era através dos games. Porque é isso, o game tem uma trilha. Ele está lá, é tudo mais envolvido. E a gente falou, puta, tem um público aí que pode ser bastante interessante, que já está consumindo, e seria legal se a gente se aproximasse. E, coincidentemente, na época, o pessoal da DC Comics procurou a gente para fazer uma parceria para a publicação Metal, aonde eles já tinham feito com algumas outras bandas, e eles queriam estampar o Sepultura numa edição especial. A gente falou, puta, super legal. E eles queriam lançar isso na CCXP, com uma tarde de autógrafo lá. A gente falou, puta, vamos muito. Primeiro porque a gente curte DC Comics. A gente entende que o nosso público, de alguma forma, também se conecta com esse universo geek. A gente admira Batman, tipo, tudo isso. E a gente falou, puta, vamos nessa. E aí eles fizeram esse box aqui, que ficou super legal, Noites de Trevas, aonde o Sepultura saiu numa ilustração que eles tipo fizeram na capa com um Batman que ri aqui. E foi maravilhoso. Muito legal. Uma fila gigantesca, tipo lá na CCXP, depois do lançamento disso, para uma tarde de autógrafos, foi bem legal, ficou bem bacana mesmo. Eles fizeram uma edição de colecionador. Tem uma entrevista com o Andréas. Então foi, muito, muito legal. Muito legal. Bacana. Entregaram isso. um pôster junto. Sim. Deu muito orgulho de fazer isso. Quem está assistindo vai ver, a gente vai estar mostrando as imagens aqui por cima aqui. Sim. É muito lindo isso, muito legal mesmo. E vale dizer que isso foi um fenômeno mundial, né? Sim. Foi mundialmente muito bem também. aceito, né? Sim, sim. Cada país teve assim uma banda que representava, no caso do Brasil não tinha como não ser o Sepultura, né? Sim, sim. E assim, isso foi a nossa primeira vez na CCXP, e depois a gente voltou outras 2 vezes na CCXP. E sempre foi muito legal. De novo, assim, é um universo fantástico. E é uma galera que curte metal. Então, assim, vocês que conhecem o Sepultura, vocês já foram nos nossos shows. Sepultura é um show para família. Sim, sim. Vai criança, tipo, vai adolescente. Você vê a renovação, né, das gerações Você aí. vê cara. uma super renovação das gerações. Puta, é super tranquilo, sabe? O pessoal, muitas pessoas que não se envolvem com metal têm um preconceito. Sim. Mas é o público mais educado que eu já trabalhei na vida. Na vida. É o público mais educado. Não sobra uma lata de cerveja no final do show no chão. Tem um Reels que a gente está divulgando bastante lá nas nossas redes lá.
É o Eric De Haas falando, cara, show de metal não sai briga, é muito difícil. Exatamente isso. Nunca sai... Gente, outra experiência interessante que a gente fez com Sepultura, a gente foi tocar num trio elétrico em Salvador, no trio elétrico do Carlinhos Brown com um Angra. Verdade. A gente falou, puta, mas como é que vai ser isso aí? E a gente, o Angra, no mesmo trio elétrico. E sem corda, né? Era pra pipoca. A gente falou, puta, vamos lá, né? Vamos, Sepultura, que é uma das bandas que ampliou o universo do metal, né? Foi desbravar isso daí. Ele falou, porra, vamos fazer Salvador, por que não? E a gente tinha o Carlinhos Brown completamente apoiando. E aí a gente foi junto com o Angra. E aí teve uma hora que eu estava em cima do trio e tava lá todos os camisa preta, tipo lá no bate-cabeça, e tava lotado. Aí, de repente, eu vi um cara cair no chão. No meio da roda, eu falei, puta. Morreu. Agora... Aí todo mundo vai lá e levanta. Não, e aí você vê a roda abrindo, a pessoa estendeu a mão para esse cara que estava caído. Bem comum. Ele, pegou ele na cabeça e falou, você tá bem? E o cara tava meio tipo... Meio atordoado. Atordoado ainda. Ele fez assim, ó, abre. O pessoal inteiro abriu a roda, tiraram o cara da roda. Depois que o cara saiu, eles olharam um para cara. Continua. Volta. É muito isso. Foi. Assim, é uma civilidade absurda. Absurda. Então, maravilhoso, sabe? Realmente o público do metal, esse universo, ele traz... É uma aula. Com certeza. De civilidade, de integridade, sabe? De consumo. É uma família. É uma grande família. Uma grande família. E fala uma coisa, Tom. A gente sabe que, assim, estava fazendo uma pesquisa quando eu chamei você para participar. Eu sei que você atua, assim, de forma hardcore na publicidade, assim, inclusive com viajando, campanhas. Como é que você faz para conciliar seu tempo com a banda, com todos esses compromissos que você tem, cara? A gente, no Sepultura, tem uma equipe, né? Que facilita bastante. Dentro do Sepultura, eu fico muito mais com a parte de gestão do business, tá? Das empresas, das negociações. E eu consigo fazer isso nos horários fora da agência e no final de semana. E a agência também sabe disso. Então, a gente tem esses acordos. Então, por exemplo, final de semana eu faço o que eu quiser. E quando tem show, eu tô nos shows. Durante a semana, nos momentos, sabe, que eu não estou na agência, eu tenho liberdade para fazer reuniões e me envolver com o que eu quiser também. Então, dá para conciliar. E hoje tem sido uma relação super saudável, assim, porque, no final das contas, um universo se beneficia do outro. Na agência, diante desse meu histórico no music business, eu já consegui facilitar muito processo, encurtar muito caminho entre marcas e projetos de entretenimento, por exemplo. Então, isso é um benefício também. E cada vez mais as marcas buscam flertar com entretenimento, porque o consumidor está a fim de consumir uma experiência. Está a fim de ter uma experiência e não simplesmente uma marca dizendo para ele o que ele tem que fazer. Isso já passou. Então, nesse aspecto, eu vejo benefício para os dois lados. E é isso. E, no final das contas, a gente está aqui para viver intensamente. Eu vou fazer uma pergunta, até baseada aqui no conceito do podcast, né? Porque a ideia, quando a gente formou o podcast, é justamente ajudar o pessoal que está começando, que está entrando agora, que está formando uma banda, entender que o mercado da música é muito mais do que você só ter uma banda e fazer uma música, por mais que isso seja o mais importante, no final das contas, né? E antigamente tinha uma visão muito romântica do cara achar que ele ia fazer uma música boa, chegar em casa e o telefone dele ia tocar e falar: oi, eu sou tal empresário, quero investir 1 milhão na sua banda, te levar para a Europa. Tinha um pouco essa visão romântica, provavelmente inspirada aí pela cultura pop, né? E hoje isso evoluiu pro
eu vou fazer uma música, gravar, colocar no Spotify e ver o que acontece. E a gente já disse que provavelmente não vai acontecer nada. Né? E eu ia lhe pedir, assim, o que você aconselha para esse pessoal que está começando, justamente para que eles entendam que não é só isso? Uhum. Né? Qual seria o seu conselho, assim, para um cara que está hoje no sofá dele, assistindo a gente, falando, pô, tô pensando em ter uma banda? A primeira coisa, eu acho que você precisa ser honesto com você mesmo e principalmente com o teu trabalho, tá? Tem muita banda ou muita gente que pensa em ter uma banda para fazer sucesso. E você precisa ter uma banda para fazer aquilo que você gosta, tá? Então, existe essa integridade que você precisa respeitar. Eu gosto de metal, eu gosto de outro estilo de música. Tá, então mergulha nisso. E assim como para você ser um advogado, você precisou estudar para se formar, tipo, e pegar um clientinho pequeno para ter experiência, para você, tipo, chegar onde você chegou, na música é a mesma coisa. Eu gosto desse estilo, eu preciso me aprofundar, eu preciso estudar, eu preciso isso, aquilo, tipo, para fazer um show num lugar pequeno, 1, 2, 3, 4, por aí, até você ganhar, tipo, experiência. Então, a primeira coisa, a música não mente, seja verdadeiro com aquilo que você quer fazer. Depois disso, eu acho que sim, você precisa tentar entender um jeito de se diferenciar, mas dentro da tua verdade. Tá, então assim, porque acho que a coisa mais difícil para um artista, e a gente falou do Sepultura aqui, é descobrir qual é a essência dele, né? Qual é o estilo dele? Qual é a marca registrada dele? Isso é uma coisa que muitas vezes você vai descobrir depois de um tempo, né? Você vai tocar, tipo, um estilo até que você vai ter uma... Puta, e se eu misturar isso com isso? Puta, para mim faz todo sentido. E, de repente, ele descobre que ele criou uma coisa nova, que ninguém está fazendo. Mas isso não pode ser, tá bom, vamos buscar o que eu posso fazer de diferente só para eu aparecer. Não, tem que ser legítimo. Tem que ser uma coisa verdadeira mesmo. Para mim, seria a busca desse diferencial, tá? E depois disso, eu acho que as coisas começam... Não é que elas ficam mais fáceis, mas você trabalhar todo o entorno, aí fica mais fácil, tá? Por exemplo, Sepultura, depois que ele começou a flertar com esses tipo ritmos percussivos brasileiros, que gerou tipo essa atenção em todas as pessoas, o que ele começou a fazer com toda a identidade visual dele e tudo mais? Puta, beleza, vou trazer os índios aqui, tipo, eu preciso ter uma pegada um pouco mais assim. Foi ali que, tipo, o entorno acompanhou. Depois isso evoluiu, obviamente, tá? Assim como você pega o Black Pantera, uma banda nova, por exemplo, que também conseguiu se destacar, porque conseguiu se destacar musicalmente falando também. Eles nasceram com um propósito, claro, ali. Todos têm esse propósito. E aí, toda a comunicação visual deles, todas as manifestações seguiram isso. E aí eles... Quando você tem esse conjunto de coisas para você comunicar e tudo mais de um jeito muito mais conciso, sabe? Tipo, integrado, é onde você consegue tirar mais proveito disso. Então, para mim, é isso. Descobre primeiro aquilo que você curte fazer, tipo, estuda isso, descobre um pouco, tipo, o seu diferencial. E se você não descobrir no momento que você nascer enquanto banda, vai tocar. Toca o que você curte. Vai se dar a chance de ter experiência. Uma hora essa coisa, tipo, a sua identidade artística vai aparecer. A partir do momento que ela aparecer, trabalha o entorno disso também. Trabalha a tua imagem em volta dessa identidade artística que você descobriu musicalmente falando. Transforma todos os seus posts, tipo, alinhados com isso. Faça com que todas as manifestações da sua banda estejam alinhados com todo esse conceito. E aí eu acho que você vai conseguir ter mais chance de se destacar. Não é fácil.
Não sei se eu me fiz claro, mas... Não, claríssimo. Na verdade, é um excelente conselho, de verdade, porque acho que o maior problema é que as redes sociais, hoje, talvez, elas passam muita informação, mas elas também passam algumas distorções, né? Sim. E muitas vezes é legal ouvir isso de alguém que realmente está no meio e que sabe o que dizer, né, Luciano? Não sei se você Não, tá com de certeza. concordo, Não, de assim, acordo que comigo. essa coisa de mascarar aí das redes sociais, assim, você vê lá a banda com, sei lá, 50 mil seguidores, você vai no show do cara, não tem ninguém. Mas é isso. Comportamento digital não é comportamento real. As pessoas não sabem diferenciar isso. Isso acontece muito, não é de hoje, tá? A pessoa tem 5 milhões de seguidores. Aí foi fazer um show, não tinha 600 pessoas. Por quê? Porque é muito mais fácil você dar um like do conforto do teu sofá para seguir esse artista. E às vezes o conceito também, né, não trabalha, né? Porque desculpa, até te cortei, mas eu já presenciei, obviamente por uma questão ética a gente não vai citar exemplos, mas eu já presenciei bandas que trabalham um conceito nas suas redes sociais, um conceito, por exemplo, trabalham uma mensagem que não se comunica com a música. Então, o pessoal que segue aquela banda segue aquele conceito, consome aquele conceito, mas não consome a música, porque a música não está relacionada àquele conceito, né? É isso, é isso. Cara, assim, voltando a uma pergunta que vocês fizeram e que a gente discutiu aqui. Como é que o aprendizado da comunicação, né, de alguma forma interfere no aprendizado, tipo da música e tudo mais nessa indústria? A gente aqui está falando da mesma coisa. Se você comunicar alguma coisa que for verdadeira, que tiver um conceito, e esse conceito tiver em todas as manifestações desta banda ou desta marca, você vai ser muito mais eficiente. Mas precisa ser verdadeiro. Precisa ser legítimo, porque senão ninguém compra. Isso é o princípio da comunicação. Então, eu acho que é muito por aí. E sim, hoje existem artistas que têm uma quantidade de seguidor absurda, tem um monte de play em vídeo, mas o cara não bota essa audiência inteira num show. Cara, ele é um artista, para mim, um artista digital. Eu não estou desmerecendo ele, mas a fonte de receita dele maior vai vir do digital e não vai vir de um show. E tem espaço para isso? Tem. Tudo bem. É que a nossa geração, a gente viveu muito a experiência de show e a gente faz questão de continuar tendo. Mas tem muita geração nova que não faz questão. Que está ali, aliás, nasceu consumindo muita coisa digitalmente e talvez não se interesse tanto. Então, para mim, beleza. O parâmetro de não colocar muita gente em show ou não, hoje também para mim é razoável. Mas você depende dessa fonte de receita? Se você não depender, está tudo bem. Está fazendo música do mesmo jeito. Mas você está criando um outro tipo de relação e está tudo bem. É isso. É ruim que outro fenômeno desse aí são os haters, né? Também que brotam de todos os lados, né? Exato, mas aí, tipo... O hater não vai em show, o hater não vai comprar nada, Exato, seu mesmo. O hater não vai em show, ele só quer ser o hater. Então tá tudo bem. Tá feliz sendo hater? Beleza. A gente não se incomoda. Não passando do limite, né? Exato. Agora, vocês estavam falando da questão do show. Show tem que ser instagramável também? Em que sentido? De trazer elementos todos de audiovisual mesmo para o show. Telão. Eu tenho visto isso com mais frequência. Muito mais telão, muito mais experiência visual, não atrelada à música, óbvio, que tem que ter todo o conceito daquele negócio, mas a gente tem visto muito isso, que o telão vem muito atrelado. Sim. Também. Mas eu não chamaria isso muito de instagramável, não, Sil. É para gerar uma boa experiência no show. O que a gente busca quando você vai fazer um show? Gerar a melhor experiência para o fã que está lá. Porra, que o cara que saiu de casa, comprou o ingresso com antecedência, se programou para chegar cedo, para pegar um lugar legal. Porra, a gente tem que oferecer a melhor experiência que a gente puder para ele. E com esses recursos, com tecnologia hoje, não vou dizer que fica mais fácil, porque custa.
você botar um monte de painel de LED e tudo mais, mas é uma experiência diferente e é legal demais. Então, para um cara que está ali na frente, tipo, da House Mix, vendo um palco com um monte de LED, tipo, com imagens que conversam com a música que está tocando naquele momento, é super legal. A gente fez isso algumas vezes. Para a gente que preza o show e que preza uma boa experiência em show, nós sempre buscamos evoluir e melhorar isso. Bom, com o Rock in Rio a gente tocou com a Orquestra Sinfônica Brasileira em 2019, se eu não me engano. E foi logo na volta da pandemia. Acho que foi 21. 22, né? 22, tá certo, Lu, 22. Uma puta experiência legal. Você vê um monte de músico de orquestra lá, tipo, um jeito diferente de você mostrar o nosso som. Então, é por aí. Eu acho que dentro do show business, dentro dos shows, cada vez mais o céu vai ser o limite. E graças a Deus. E com certeza, isso ajuda bastante, sim, porque assim, a gente vê o Titãs lá, pô, aquele palco lindo, Exato. aquele telão, o próprio Sepultura está usando bastante agora. Você pega um exemplo, em 1992 você viu o Iron Maiden pela primeira vez, no Parque Antártica ainda, tinha esse nome ainda. Cara, eles tocaram sem produção nenhuma, nem telão tinha. Então assim, você fala, quem estava lá atrás não viu nada, escutou. Esse Esse era aí. o problema. E a gente se contentava, porque era o que tinha, mas hoje em dia, com essa possibilidade... Dá para evoluir muito, é isso. E é super legal, que você consegue também favorecer quem está mais atrás. É tudo uma questão de tipo promover uma experiência boa. Então eu não vejo muito como com o propósito do Instagram. Eu vejo muito mais com o propósito de oferecer uma experiência legal para quem está. É que o comportamento hoje de show, o pessoal chega, o artista entra, todo mundo com o celular. Tudo bem, faz parte. Inclusive, muitos desses vídeos a pessoa nunca nem vai ver depois. Ela canta junto, ela treme, ela pula. Exatamente. Ela só está atrapalhando quem está atrás. Aí é o comportamento atual, né? Tipo, as pessoas filma, faz foto para postar, para falar estive aqui e tudo mais, mas depois ela nem fica vendo isso de novo. Mas tudo bem. Inclusive, eu acho que é por isso que muito artista se incomoda até pelo celular. Tem gente hoje em dia sim, que tá... Sim. Parece que o Iron Maiden tá com, né? Sim, não, eu lembro do Halford, né, dando chute no celular, né? Tem gente pegando pesado. Não, eu vi recentemente uma banda bem menor, né, que é o Night Demon, né, o Night Demon, que eles chegaram ali, agora essa última música é o seguinte, eu só tenho um acordo, ninguém pega celular, se a gente vê um celular levantado, a gente para a música. Aí começaram a tocar, realmente um cara pegou o celular e eles pararam, falou, o que eu falei? Volta aí, ó, baixa o celular, senão a gente não toca a música. Interessante. É um trabalho, mas é também um marketing, né, do cara, né? Porque isso, olha, querendo ou não, isso virou uma conversa aqui, né? A gente tá passando, né? Também o pessoal do Tu, um pouco antes do Lollapalooza, estava com essa história aí, que foram tocar na América Latina aqui. Teve um lugar que eles falaram, se tiver com o celular na mão, a gente não vai tocar. E arrumaram uma briga por causa disso, cara. Mas é difícil, né? Não dá pra fazer assim, um estádio, né, por exemplo. Não. Estádio não, mas eles estavam tocando em lugar grande, um ginásio, vamos dizer assim, grande. Mas pensa assim, hoje em dia você esquecer um celular ou perder um celular é pior que você perder a sua carteira. Exato. Né? Tá todo mundo... Sua vida tá ali. Sua vida tá ali, tá todo mundo acordando e dormindo com o celular. Então virou um comportamento, e se fotografa, tira foto e tudo mais. É um comportamento de show, virou isso. Você ir contra isso, tá bom, beleza, vamos fazer um show, todo mundo deposita o celular aqui na entrada. Possível. E retira. Não existe. Não existe. Eles querem fazer isso nas salas de aula, já não dá? Então, isso mas ainda é um ambiente, tá bom, você tem que controlar cada sala de aula, 20, 30 alunos, beleza, porque o cara tá lá para prestar atenção no professor. Agora o show. Agora, show, as pessoas querem registrar, elas querem, sabe, guardar isso, mandar para os amigos e tudo mais. É complicado você privar as pessoas disso também. É o mundo que a gente vive. Então, eu acho polêmico. É bem isso. E falando... Nos tempos atuais, né? Fazer esse comentário. Fala assim, aproveita que você trouxe algumas credenciais aí, fala pra gente um pouquinho de cada uma aí, que a gente vai mostrar também pro pessoal. Essa é a minha credencial
Vou de trás para frente. Essa é a credencial do Rock in Rio Lisboa 2011, quando eu fui fazer a participação lá com o Hale. Legal. Então essa para mim tem tudo que eu trouxe aqui tem um significado, né? Ah, Essa daqui é quando o Andrés foi convidado para tocar na cerimônia de encerramento das Paralimpíadas de 2016. que louco. Meu, foi maravilhoso. Puta, foi um dos momentos tipo mais legais assim, porque cara, é uma aula ali de vida. E ele tocou com o Armandinho e com um outro artista que eu esqueci o nome dele agora, mas a gente pesquisa depois, um guitarrista que ele toca com os pés. Caramba. Maravilhoso. Maravilhoso. Foi o Andrés, o Armandinho e esse guitarrista. O cara faz com os pés o que a gente não faz com as mãos. Exatamente, exatamente. Muito, Vou até procurar ele aqui. com certeza. Não, né? E o pessoal dando desculpa. né? Jonathan Bastos. Ah, Jonathan tá. Bastos. Beleza. Meu, esse cara é um gigante, gigante. Aí, essa credencial é a primeira credencial do Sepultura quando a gente entrou, turnê de 2015. Era Os 30 anos, né? dos 30 anos do Sepultura. Essa daqui é de 2017, a credencial da turnê do Machine Messiah. E essa daqui é a credencial do Testament, que fez turnê com a gente nos Estados Unidos. Era a tour do Machine Messiah. Nos Estados Unidos, a gente saiu com o Testament. E foi a primeira turnê que eu viajei no Tour Bus, um pedacinho dessa tour, com eles. Como foi essa experiência? Puta, foi maravilhosa. Maravilhosa, assim. Puta, realmente, vivi a experiência Isso deve ser muito de legal. uma turnê, tipo, de entrar num show. A gente fez um show em São Francisco, que foi muito legal. O Mike Patton estava lá. Puta, quando a gente saiu e entrou no Tour Bus, ele estava dentro do nosso Tour Bus. Puta, ficamos lá trocando uma puta ideia. Depois de São Francisco, a gente saiu e foi para uma outra cidade dos Estados Unidos. Então, aproveita para dormir, né? Durante o deslocamento. Você chega no outro dia de manhã na cidade. Eu não lembro se era Los Angeles que a gente foi ou se era Vegas. Mas foi muito legal. Para mim, foi muito marcante. Aí tem essa credencial aqui de 2019 do Sepultura, mas essa acho que eu trouxe errada. Mas é do Rock in Rio, né? Mas é um É Rock do in Rio. Rock in Rio, mas foi quando a gente tocou com a orquestra. Mas eu queria ter trazido a da orquestra, mas eu acho que não foi. Você manda foto pra gente, a gente coloca aí. Foi o Sepultura e OSB foi 2022. E essa daqui foi de 2019. E a gente Essa não foi o Tambor do Bron? Não, o Tambor do Bronx foi 2013. 2013. É. E OSB. Foi logo que ela entrou. Essa do tambor. E teve também outra que eu não participei, que foi o Zé Pultura. Ah, é. Do Zé Pultura, é verdade. Essa, então, a gente não mostra. Aí teve... Essa aqui foi a primeira vez que eu fui para NEM com o Andréas, foi em 2018. Puta, que legal. Também outra experiência maravilhosa, a maior feira de música dos Estados Unidos, que acontece todo 25 de janeiro em Anaheim. E aí, o Metal Allegiance, que é uma outra banda que o Andréas participa, Sim. sempre faz um show no House of Blues no período da NEM, com os músicos tipo que estão lá. Uma experiência fantástica. Aí... eu trouxe essa daqui também do The Town, que a gente não tocou em 2023, mas foi onde a gente conheceu finalmente o Dave Grohl. Caramba. Porque vocês não imaginam quantas pessoas me encaminharam aquele vídeo do Dave Grohl falando do Sepultura. Mas eu recebi milhões de vezes. Eu falei assim, cara, um dia eu preciso conhecer esse cara, né? E aí a gente teve o privilégio de poder encontrar com ele em 2023 e conversar com ele. É um cara super gente boa. Isso que eu ia falar, dizem que é gente finíssima. Gente finíssima. E ficou 20 minutos lá conversando com o Paulo e com o Andrés e falando, minha filha, gosto de vocês. Pô, eu sou fã também. Enfim,
foi muito legal. Que legal, cara. Muito legal. É isso. Bom, a gente está perto de 1 hora aí, então, para não tornar a coisa muito, né, atrapalhar Imagina, você tá uma também. delícia. É bem legal, mas a gente mantém um padrão aqui no MUBI para as pessoas que pô, queria mais. Legal, legal. E aí, Pedro, curtiu? Pô, curti. E já aproveitando que eu curti, quem está assistindo também curta, né? Comente, compartilhe. E, pessoal, gostaram aqui de falar com o Tom? Poxa, comenta aí para a gente chamar o Tom mais uma vez, né? Se o Tom também aceitar aí o nosso Claro. convite, vai ser muito bem-vindo. É sempre legal falar da nossa cena, falar, tipo, compartilhar um pouco aquilo que a gente viveu, até para inspirar outras pessoas. A gente ouvir comentários até para a gente se inspirar, porque eu acho que o grande barato é que o mundo sempre pode ser uma troca, né, legal. Então, a gente aprende toda hora com as experiências que a gente tem, a gente pode compartilhar e ter esse retorno também para a gente continuar evoluindo, né? É o que a gente sempre fala nessa história de criar um MUBI e monte uma banda. A gente pega os profissionais aí em volta da música e não músicos, assim, por exemplo, não trazer o cara para falar, como é o disco que vocês estão lançando? Fala desse disco. Não é isso que a gente quer fazer uma coisa atemporal. Você contar coisas do seu passado, coisas que você está fazendo e não falar tanto do futuro, porque Sim. fica muito datado, né? Então, o legal é isso aí, cara. O cara está assistindo hoje, pode estar assistindo daqui 5, 6, 10, sei lá, meses, anos e... Ó, que legal, cara, experiências do cara. Você está contando as suas experiências, isso é muito legal. Dando dicas, isso é muito bacana. E do mesmo jeito a gente se inspira também vendo outros programas que vocês trouxeram. Essas histórias de bastidor, né? Elas não estão escancaradas aí. Então, eu acho que esse formato de podcast para explorar isso é um jeito super legal de democratizar, né? De compartilhar tudo o que aconteceu e que não está escancarado para a gente poder ter uma visão sobre isso, aprender com isso. É muito legal mesmo. Obrigado aí pelo convite. Isso, obrigado a você É por isso, aceitar, participar. Uma honra aí. nossa, sério. E assim, eu trouxe algumas pessoas ligadas ao Sepultura. Pô, sou Sepultura. Claro, é a maior banda, mano. Tem que aproveitar. É isso. Daqui a pouco a gente vai ter bastante tempo. Com certeza. Obrigado Ou não, demais, né? então. Ou não. Ou não, é verdade, ou não. A gente Pô. tá pensando em coisas aí, Eu vou- não vamos ficar parados, não. Vou explorar o Andrés qualquer hora, alguma coisa que ele esteja fazendo fora da música, para ele falar até do como ele, né, essa coisa Sim, da banda em si, porque ele também é um cara envolvido com... com certeza. Com vários outros estilos, um cara muito criativo, não fica parado de forma alguma. Nós já estamos pensando e trabalhando em um monte de coisa aí. É isso. Enfim, faz parte, assim como a gente vai trabalhar com todos os outros membros também. A gente não vai parar, né? Com certeza, esse é o mais importante, É isso. é não parar. É isso. Então, obrigado demais, cara. Obrigado Muito feliz vocês. que você veio. Porra, Obrigado mesmo Eu por que tudo. fiquei feliz de ter vindo. Me convidem mais vezes. Obrigado. Uma garantia. Legal. Isso aí, galera. Então, até o próximo Obrigado. MUBI. Pessoal.